Oi, friends, e bem-vindos ao Cinema Paradiso! Bom, e antes de eu falar desse filme, que é um dos meus favoritos, se não o meu favorito, então olha a responsa. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque, né, vídeo bom que a gente tá tendo, tá trabalhando pra levar vocês, entendeu? E também, muitas vezes eu pergunto lá no meu Instagram o que vocês querem ver aqui pro canal, eu faço umas enquetes e tudo mais, e também umas indicações de coisas que eu não trago aqui pro canal, mas eu falo um pouco mais lá, entendeu? Cinema Paradiso conta a história do Salvatore, carinhosamente apelidado de Totó, e ele é um garoto que adora o cinema, ele sempre tá lá, ele quer saber como as coisas funcionam e tudo mais. E por ter essa sede da sétima arte, ele acaba ficando muito amigo do projecionista da cidade, o Alfredo. E daí a gente vai vendo como essa relação vai evoluindo e o que acontece com esses dois ao longo do tempo, já que o filme ele se passa desde a infância do Totó até ele adulto. Ele foi lançado em 1988 e foi dirigido pelo Giuseppe Tornatore, e ele é um filme italiano, entendeu? Brabíssimo. Eu acho muito legal porque ele mostra mais da cultura italiana, mesmo não sendo o ponto principal, mas a gente consegue ver as diferenças daquele povo quanto a nós. Ele ganhou um Oscar de melhor filme estrangeiro e pra mim é o melhor tributo ao cinema que existe. Ele fala realmente como as pessoas são influenciadas por essa arte e como isso pode mudar a vida de alguém. É muito legal porque nessa época que eles estavam falando do cinema, tava acontecendo a Segunda Guerra, e daí o pessoal tava triste, tava todo mundo não sabendo o que ia ser no dia seguinte, tava todo mundo passando necessidade e tudo mais, e a única fonte de entretenimento que eles tinham era o cinema. Então é muito legal ver que, diferente do que acontece hoje, de cada um sentar na sua cadeirinha, comer sua pipoca quietinho, escurinho, não sei o que, lá eles se amontoavam no cinema, ficava gente de pé, eles urravam, eles vibravam com cada cena, e era todo dia isso, e eles amavam aquilo. Então eu acho que pra quem gosta de cinema, quem é um amante da sétima arte, vai amar esse filme, vai ficar com os olhinhos brilhando, que nem eu sempre fico. Além disso, ele mostra a evolução do cinema, não como o assunto principal, mas conforme os anos vão se passando, a gente vai vendo também as mudanças tecnológicas que vão tendo nessa área. Como, por exemplo, uma hora a gente vê que as câmeras elas estão diferentes, sabe? Uma hora a gente vê que o filme, o rolo que vem, que eles passavam bonitinho lá, não tá queimando mais, porque antigamente era altamente inflamável e era muito perigoso. Então eu acho bem legal. Óbvio que você não vai sair sabendo projetar um bagulho de cinema e tudo mais, mas você vai estar mais a par do que acontece, sabe? Do outro lado da sessão. E, gente, é um filme bem leve, sabe? Bem humorado. Você dá umas risadinhas, assim. E é muito legal ver o humor, porque os italianos, pelo menos nesse filme, eles são muito boca sujas. E eles, tipo, falam mesmo, e briga, e gesticulam bastante. E eu achei muito legal, porque eu acho que se fosse um filme, sei lá, norte-americano ou brasileiro, ia ser completamente diferente, principalmente por causa da sociedade que eles estão inseridos, sabe? Então eu acho que é muito legal assistir também pra entender esse outro lado. E como a gente é brasileiro, adora abraçar todo mundo, a gente entende, entendeu? A gente fala, mano, que da hora! Mas ele se vende de bonzinho, você fica dando umas risadas aí no meio, mas no final, nos últimos 30 minutos, você se acaba de se desidratar, meu anjo. Todas as vezes que eu assisti, eu chorava. E esse filme foi indicação da minha belíssima professora, que eu nunca vou esquecer, Alessandra Noronha. Ela dava literatura pra gente ano passado e ela passou esse filme, e eu sempre falei pra ela que eu gostava muito de cinema e tudo mais, e quando acabou esse filme eu estava soluçando na sala de aula. E quando eu fui assistir ontem com um amigo meu, estávamos os dois, entendeu? Vermelho, inchado, que é ó, mas vale a pena cada lágrima, acredita. Bom, como eu já comentei algumas vezes, o filme ele se passa ao longo dos anos, então
os atores eles vão mudando, eles vão envelhecendo e tudo mais. Geralmente a maioria é realmente só maquiagem, enfim, cabelo branco, sabe, ruga e tudo mais. O ator do Totó muda. Eu achei que a criança que faz ele é a coisa mais fofa do mundo, a coisa mais carismática, entendeu? Travessinha, engraçado, nossa, muito fofo. E daí tem um adolescente, né, que faz ele, que eu também acho que teve um pouco dessa artimanha, entendeu? Mas eu acho que o adulto meio que destoou, sabe? Parecia que era outra personagem. Porque, tipo, eu sei que quando você vai ficando mais velho, você não tem mais energia e nem mais a mesma mentalidade de uma criança, né? Mas, sei lá, eu não vi o brilho no olhar do Totó. E eu acho que isso não é coerente, já que ele foi seguir o sonho dele, ele se tornou um grande diretor de cinema, sabe? Então, eu acho que perdeu um pouco dessa essência nesse último ator. Mas eu acho que os três mostraram faces muito boas daquele Totó, daquele Salvatorezinho que a gente conhecia lá na primeira meia hora de filme. A fotografia apresenta uns planos lindos, nossa, você vê os prédios italianos, a praia, misericórdia. E eu acho que, mais uma vez, o diretor faz muita diferença, porque tem umas cenas que, tipo, você não tá esperando, sei lá, chuva ou algumas coisas, sabe? E são essas pitadas que deixam elas muito bonitas e muito especiais. Tem uma cena que o Salvatore, ele tá andando numa rua escura e é ano novo, então, tipo, a rua tá um breu e em cima tá só a iluminação dos fogos de artifício e das pessoas nas casas jogando pratos, porque é uma tradição deles. Então, eu achei que cada mínimo detalhe complementa a obra no todo. Mas é óbvio que, né, não... Tem umas partes que tem umas tremidas, assim, mas não vamos julgar, entendeu? Né? As conversas também, eu lembro que tem umas horas que, tipo, a partir do momento que a conversa fica mais profunda e tudo mais, ele vai aproximando a câmera da pessoa e fazendo a gente tá naquela conversa também, sabe? E também só pura boniteza dos planos. A projeção ela sai da boca de uma escultura de leão que tem. Então é muito bonito, gente. É muito lindo esse filme. E também o que eu não podia deixar de falar é da trilha sonora estupidamente marcante que tem, entendeu? Você vai ficar com aquela música pra sempre. E sempre que você ouvir, seu coração vai falar... Ai! Porque é uma coisa que realmente emociona e que dá mais profundidade pra obra. Quando você acha que você já tá, sabe, todo imerso na obra, vem aquela musiquinha crescendo, você fica, meu Deus. E o que eu acho mais lindo de tudo, de todas essas coisas que eu já mencionei pra vocês, é o fato dele mostrar o porquê as pessoas são apaixonadas pela sétima arte. Tem uma parte que o Alfredo ele fala, é como se eles estivessem rindo por nossa causa, é como se eles estivessem chorando por nossa causa. E é exatamente isso que o filme faz, pelo menos eu ri por causa deles, eu chorei por causa deles, eu chorei por causa disso. E pra mim é uma ideia muito doida você ter alguma coisa na sua cabeça, você ter ideia de alguma história e você contar ela ao ponto de que uma pessoa consegue se emocionar e chorar, tá ligado? Pra mim isso é muito, muito incrível. Isso também mostrou como preencheu a vida do Totó, sabe? Porque tem uma hora que ele fala muito tristinho, é no começo, tá, gente? Não é spoiler. Mas ele fala, tipo, se a guerra já acabou, por que o papai não volta? E nossa, é de dar um aperto no coração. E por isso ele é obrigado a meio que se tornar o homem da casa, sabe? Em algumas cenas a gente vê que a mãe dele é muito rígida, porque é ela e os 2 filhos. E imagina a pressão dessa mulher cuidar dessas 2 crianças e sustentar elas sozinhas. E daí, às vezes, o Totó, ele faz uns negócios, gasta dinheiro do leite com que não era pra gastar, e ela fica nervosa. Mas, ao mesmo tempo, ele é só uma criança que quer se divertir, sabe? E é nisso que a gente vê que o Alfredo sempre tá tentando ajudar ele, sempre tá defendendo ele. E como essa amizade, ela cresce e ela vai se fortalecendo. E é muito legal, porque não é uma coisa tipo, ai, eu vou te proteger pra sempre, meu filhinho. Não, eles se xingam mesmo, eles se batem, eles brigam. E é tudo isso que acontece numa verdadeira amizade. Só que a gente consegue ver o amor por detrás disso, sabe? Tanto que o Alfredo fala pro Totó quando ele tá mais velho, ele já tá se tornando quase um homem, entendeu?
Ele fala que eu não quero ouvir você falar, eu quero que falem de você. E ele sempre apoia o Totó, ele sempre quer o melhor pra ele, mesmo que doa no Alfredo. Ele sempre tá tentando que ele melhore, que ele tenha a melhor vida possível. E também uma parte que eu acho que deixa o cinema mágico na visão de uma criança e que eu acho que o diretor trabalhou muito bem é que tem uma hora, o Totó ainda é pequeno, e o cinema tá fechado. Mas o povo trabalhou o dia inteiro, o povo quer ver alguma sessão, eles estão lá esperando e tudo mais. Só que o cinema tá fechado. E daí o Alfredo chega pro Salvatore e fala, a gente dá esse presente pra eles? E daí ele vai lentamente virando o projetor até que o filme se mova de dentro da tela pra rua. E as pessoas, elas conseguem ver isso. E eu acho que com os olhos do Totó a gente vê como isso é mágico, como isso é especial. Mesmo sendo uma coisa deliberadamente simples. Bom, gente, agora é a zona de spoilers. Se você não quer ouvir nada, pula pra esse minuto aqui que é a minha avaliação final. Nem você vê se vale realmente a pena assistir esse filme e tudo mais. E depois você volta pra esse minuto aqui, entendeu? Pra você ver os spoilers. Porque nesse momento eu vou falar um pouco sobre os je ne sais quoi que tem, entendeu? Sobre uns negócios que parece não significar nada, parece ser só bonito, só que tem. Nada num filme é feito por acaso. Bom, tem uma conversa que o Salvatore tá tendo com o Alfredo, e eles estão numa praia com umas âncoras gigantes, assim, várias, e o Alfredo fala pro Totó que é pra ele ir embora, que ele não vai conseguir nada em Giancarlo e que pra ele crescer, pra ele se desenvolver, é melhor ele ir pra Roma, ir pra cidade, onde ele vai ter oportunidades boas. E nisso a gente vê que o Totó tá meio, mano, eu faço isso, eu não faço. E também tem as âncoras, as grandes âncoras, o que impede ele de ir, representado visualmente naquelas grandes âncoras da praia. Então, todo aquele peso, toda aquela estrutura que a gente vê, é como se fosse tudo que o Totó acha que o prende lá, sabe? Esperar a Helena voltar, não abandonar o Alfredo, não abandonar o cinema, não abandonar a mãe, a irmã. É isso que ele acha que prende ele naquela cidade. Então, eu acho que essa é uma parte muito bonita e muito significativa, sabe? Também, quando ele volta pra Giancarlo, tem uma cena da mãe dele fazendo um tricô, um crochê, não sei o que é aquilo. E daí, quando ela levanta, a linha vai se desfazendo. E isso foi a minha professora que disse, entendeu? E que eu falei, meu Deus, os filmes têm je ne sais quoi, que da hora. Que é que esse tricô, ele significa a linha da vida do Salvatore. Então, a partir do momento que ela foi toda traçada e ele volta pra origem, o tricô também se desfia até o primeiro ponto que foi feito. Então, eu acho que isso é muito significativo e é muito legal, porque tá na nossa cara, a gente não vê, entendeu? E faz muito sentido. E também tem o caso da Helena, que muita gente ficou, mas como assim, gente? Foi só um amorzinho? Eles não se reencontram? O que aconteceu? Por que não teve Helena? Então, primeiro, antes de pesquisar o que eu tava pesquisando ontem, eu achava que ela era uma otária, entendeu? Deixou meu totó na mão. Mas ontem eu vi que o diretor, na verdade, gravou uma cena do reencontro deles dois e ela dizia que ela tentou voltar, que ela brigou com a família dela e tudo mais, mas quando ela chegou em Giancarlo, ele já tinha se mudado e o Alfredo falou pra ela não ir atrás dele, porque senão ele ia voltar e, enfim, ele não ia ter a vida que era boa pra ele e tudo mais. Então ela se separou do homem. E daí eles se beijam e ficam juntos e tudo mais. Daí eu acho que ia ser muito felizinho o final pra um filme brabíssimo. Eles resolveram colocar mais o foco no cinema e na morte do Alfredo. E a cena que eu, entendeu, soluço, eu posso estar triste, assim, acabada, mas eu arranjo um ar pra fazer um... É a última cena que o Alfredo deixa um rolo de filme com todas as cenas de beijo que foram cortadas do primeiro Cinema Paradiso que teve e que o Totó ficava louco quando via, queria guardar pra ele e tudo mais. E, nossa, isso me quebrou muito. Então, se você quer se emocionar, assiste esse filme, porque as pequenas coisas, elas significam muito, assim como a vida, né? Os pequenos momentos, eles podem ser eternos. As pequenas histórias podem nos marcar pra sempre. Assim como esse filme fez comigo. Nossa, que gay! Enfim, eu dou 5 estrelas pra esse filme porque realmente tô pensando, mano, esse pai é meu filme favorito da vida, velho. Porque eu nunca me senti assim com nenhum outro filme e realmente é um tributo lindo ao cinema.
E é perfeito, perfeito, perfeito. Você se apaixona por todos os personagens. E eu acho que é bem redondinho, sabe? Eu acho que a partir do momento que ele coloca uma coisa, uma historinha, um pequeno detalhe no começo, no final ele vai retomar isso e ele vai fechar esse filme da forma mais perfeita possível. Então assistam, por favor, e como já diria o Alfredo, faça o que quiser, ame-o. Do mesmo jeito que você amava a cabine do Cinema Paradiso quando era pequeno.